Seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Os Contadores. Aqui é um ambiente dedicado a conhecer histórias e experiências de empresários contadores ou empresários contábeis que estão mudando o mercado contábil com inovação, tecnologia e também trazer aqui para vocês um pouco também quando tiver mudanças nas legislações que acabam impactando as empresas e que diretamente ou indiretamente, isso acaba refletindo também para empresas contábeis, tá? Meu nome é Matheus e hoje eu estou aqui com a ilustre presença de dois caras feras do escritório Easy Contabilidade, Samuel, Matheus, sejam bem-vindos. Valeu, obrigado. Apresentar um pouco da história de vocês aqui no podcast, mostrar um pouco para o pessoal também, né, como é que foi esse início de vocês. E vamos começar. E começando já de primeira, eu queria conhecer um pouco mais sobre vocês, um pouco da história de vocês, porque vocês me contaram que vocês, engenheiros, fizeram a loucura de abrir um escritório, né, de contabilidade. E aí eu queria conhecer um pouco da história de vocês. Samuel, como é que foi o seu início na carreira? Por que você quis mudar, abrir uma empresa de contabilidade? E depois você chamou o Matheus, convidou o Matheus para estar junto com você. E como é que vocês se conheceram? Legal. E fizeram essa loucura de estar junto na Easy Contabilidade há mais de 6 anos nesse mercado e focados hoje em atender bares e restaurantes. Primeiramente aí, boa tarde aqui no nosso caso, né? Agradecer aí a oportunidade de conversar com vocês, né? A gente também, Matheus, né? A gente aqui, Matheus, são dois Matheus aqui. A gente não se conhece há tanto tempo assim, né? Então, acho que é legal uma oportunidade para a gente se conhecer um pouco mais também. Meu nome é Samuel Sordi, eu sou sócio fundador da Easy Contabilidade, né? Minha outra sócia fundadora é a Ana Paula. E o Matheus, ele ingressou, vamos dizer, recentemente, 1 ano e pouco aí no escritório. E aí, acho que a gente vai entrar um pouquinho nessa conversa de como isso aconteceu, né? Mas a Easy, ela surgiu basicamente de uma inquietação, vamos dizer, muito minha na época, né? Eu formei em engenharia mecatrônica em 2011, né? Agora estou com 37 anos, e fui para São Paulo trabalhar consultoria estratégica. Trabalhei lá há 5 anos, basicamente. E, enfim, nesse período foi a primeira vez que eu tive algum contato com contabilidade, né? Na época, eu cheguei a trabalhar, inclusive, na Ernest, né? UI, que é uma empresa muito grande, a Big Four, né? Do segmento. Eu trabalhava na área de consultoria para o mercado financeiro, não tinha muito a ver com a contabilidade, não. Mas eu acabei conhecendo alguns contadores lá na época, entendendo um pouquinho mais de análise, né? Eu já estudava muito gestão financeira na época, até antes de eu me formar. Porque eu gostava da área, assim, mais por curiosidade mesmo. E na consultoria a gente acaba aprendendo avaliação de empresas, né? Então tem que entrar na área de negócio. Então acaba que a contabilidade é importante nesse sentido. Então, naquela época, eu comecei a estudar, fui entendendo um pouquinho mais. E quando eu decidi voltar para Brasília, né, porque eu sou daqui de Brasília, formei na UNB, eu saí da consultoria, decidi largar mesmo a carreira de consultor para abrir empresa. E na época eu vim abrir uma distribuidora aqui em Brasília. A distribuidora que a gente estava abrindo aqui, eu abri com outros sócios, né, um deles é meu irmão, e eles já eram sócios da Mr. Brownie, que era uma fábrica de brownie aqui de Brasília muito antiga. E eles tinham virado sócios aí há uns 2, 3 anos da fábrica. Eles são formados em administração e estavam já com alguns negócios aqui em Brasília e estavam querendo abrir essa distribuidora. E na época eu já tinha falado com ele que eu estava procurando oportunidade, que eu queria abrir empresa e tal, que eu estava querendo sair do mercado de consultoria. E aí, nesse momento, a gente fundou essa distribuidora, né? Eu entrei como sócio junto com eles e voltei para Brasília para tocar essa parte. E foi aí a primeira vez que eu tive contato com uma empresa de contabilidade, né, que a gente chama, né, do mercado contábil, né, que presta o serviço de contabilidade para outras empresas, né? Até então, o meu entendimento de contabilidade era realmente vamos dizer, da ciência contábil, né, que era análise mesmo, balanço e tudo mais. Eu não tinha nenhum contato com a prestação de serviço de contabilidade, né? Nem tinha ideia que era obrigação acessória, muito menos como é que funcionava imposto ou área de DP. Nenhuma relação com isso, né? Então, acho que esse já começa um ponto importante aí da conversa para os contadores, é entender que os empresários realmente eles não têm a menor ideia do que se trata a prestação de serviço contábil, principalmente quando eles estão no começo, né?
E na época a gente acabou, a gente tinha um escritório que já tinha, acho que, prestado serviço pro meu pai na época, há alguns anos. Então foi mais ou menos assim que a gente conheceu o escritório na época lá. E foi um desafio, né? Entender o que que era a prestação de serviço deles mesmos. Eu tinha uma expectativa que eles iam ajudar na gestão financeira, né? Acho que todo empresário de primeira viagem começa achando que é isso, né? Ah, contabilidade, então vai ter DRE, DFC, esse tipo de coisa. Né? E eu falava, ah, legal, porque como eu estudava isso lá na época da consultoria, e isso me ajudava a tomar decisão, né, na época da consultoria, eu falei, isso vai ser importante de alguma forma. Eu entendia que eu não tinha uma equipe tão grande assim, mas o nosso financeiro até era bem desenvolvido na época. A gente tinha bastante os relatórios bem certinhos, a gente já fazia DRE e DFC com a nossa equipe interna, então a gente já tinha uma noção geral assim, de como, né, produzir esse tipo de relatório. E foi quando eu entendi que na prática o escritório contábil, né, o escritório de contabilidade, né, ele presta serviço na prática de emissão de guia de imposto e da área de departamento de pessoal, né? Na época a gente tinha lá uns 15 funcionários, era até expressivo para uma empresa pequena, né? Então era isso, assim, a gente usava o serviço para para mandar o imposto. Então toda vez, como a gente trabalhava com uma distribuidora lá, a parte tributária era muito sensível. Nessa parte, eles ajudavam, eles até tinham, né? Vamos dizer assim, você via que era o pessoal esforçado, empenhado, até conseguiam ajudar, eles eram muito antigos já no mercado. Mais de 20 anos de empresa. Sócios eram todos acima de 60 anos. Então, tipo assim, já era um pessoal bem tradicional. E aí começaram a aparecer eu comecei a ver essas fragilidades, né, do mercado. Não dá para chamar, nem foram eles especificamente. Óbvio que na época era o único escritório que eu tinha trabalhado junto, então eu ainda não tinha muita clareza, né, o que era o quê. E aí começaram esses desafios de buscar outros escritórios para conseguir me ajudar mais na parte de impostos, principalmente, que foi aonde na época, né, era o grande gap ali que a minha empresa tinha, porque a gente faturava muito, margem muito pequena, mas o imposto é muito alto, né? Então assim, esse era um desafio muito grande na época. E eu percebi que basicamente ninguém entendia nada assim da parte tributária, né? E aí, quando eu comecei a ver isso, que eu comecei a conversar com advogado, contadores, todos especializados no segmento, eu vi que eles não conseguiam entender muito bem. E eu via que existia um gap muito grande entre a legislação e a prática, né, que estava sendo feita ali. Então, na época, tinha acabado de ter uma alteração, quando eu entrei, né, em 2015, tinha acabado de ter uma alteração da lei de PIS e COFINS na época. E aí a gente só foi ver que a contabilidade ainda estava fazendo da mesma forma que a lei já tinha mudado em 2017, 2 anos depois. Né? E não era só eles que tinham dificuldade com isso. Você viu, eu conversei com muita gente e ninguém sabia, basicamente. Né? Então era uma mudança expressiva, né? Tipo, basicamente no nosso caso, o imposto a gente estava pagando como se fosse monofásico, vamos dizer, alíquota zero. E como a gente era uma distribuidora, nossa alíquota era quase 10%. Entendeu? Então a gente estava, né, entendia que era zero na época e era muito maior. Então eu sempre. O cara questionador e perguntava para esse escritório por que tava tentando entender o porquê que tava tendo esse imposto. Não, eu demorei muito mais para entender que. Falar como você descobriu. Então, é isso que eu ia falar, porque o problema não era bem esse. Porque assim, o que que acontecia? Cada um falava uma coisa. Então não era o problema. Eu demorei muito tempo para descobrir qual que era o certo, porque estava associado a. Eu falava com um, falava uma coisa. Aí eu falava com um advogado, falava outra coisa. Aí outro falava outra coisa. Cada um tinha uma interpretação. E ninguém conseguia me explicar, né? E de novo, eu era leigo, né, na época, então também era difícil me explicar isso. Né? Então eu via que tinha um gap muito grande. Acho que o Matheus estava até comentando com você mais cedo aqui, a gente batendo papo, né? Sobre essa questão do empresário. Ele tem uma. E eu era uma pessoa preparada até para isso, né? Porque eu trabalhava com isso, eu entendia bastante, eu sempre fui muito interessado. E ainda assim o gap é muito grande. Então, quando você vai explicar para o empresário, é muito difícil. É desafiador explicar para ele tanto qualquer coisa, né? Que seja da área contábil mesmo, dos demonstrativos, que seja do DP ou da área fiscal. Eu acho que a área fiscal é um pouco mais complexa ainda, mas é muito desafiador, né? Então, assim, o que estava acontecendo, e aí foi o que o Matheus comentou, como é que eu descobri isso? Na época a gente trabalhava com cerveja artesanal. E aí a gente trabalhava, na época, a gente já trabalhava com várias marcas do Brasil inteiro aqui, né? A gente só atendia o DF, vendia só para o Distrito Federal, mas os nossos fornecedores eram do Brasil inteiro já. E aí uma indústria do Rio
estava querendo chegar aqui em Brasília, e eles entraram em contato com a gente, e um dos sócios era advogado tributarista. Ele era advogado tributarista lá, acho que era o que ele fazia, e ele entrou lá na empresa, lá na cervejaria lá, como sócio, não sei, investidor, enfim. Mas era o sócio lá. E aí ele mandou pra gente um e-mail. Na época a gente era lucro presumido. E ele mandou um e-mail dizendo que como a gente ia aproveitar crédito e débito de PIS e COFINS. Tipo assim, né? Pra mim isso não fez o menor sentido, né? Eu falei, como assim? De novo, eu não era, né? Eu não sou contador e na época nem tinha tanto conhecimento sobre essa área. Mas eu sabia pela orientação e pelas conversas que eu tinha tido. Não, mas primeiro que no lucro presumido nem existe crédito e débito de PIS e COFINS. E segundo, é que o nosso é alíquota zero, a gente não paga nada de PIS e COFINS, né? E aí eu fui atrás e eu falei, não, me manda um e-mail questionando. E aí foi desse jeito que eu descobri a alteração da lei. Mas para ser muito honesto, não ficou claro para mim, mesmo depois desse e-mail, porque eu mandei e-mail para a contabilidade, aí a contabilidade usou uma consultoria dessa tipo Econet, nenhuma resposta e ninguém conseguiu me responder. Eu não consegui ter essa resposta. Eu só tive essa resposta depois de um ano em que eu fui ler a lei. Aí eu tive que aprender a interpretar a lei, porque eu nunca tinha lido uma lei na minha vida, naquela época. Então, assim, foi todo esse desafio. E aí, quando eu vi tudo isso acontecendo, e na época eu tinha um relacionamento muito bom dentro desse mercado, né, de cerveja artesanal, porque a gente distribuía várias indústrias. E eu conversei com os donos das indústrias e ninguém sabia também. Ninguém sabia. Então, assim, eu falei, cara, tem alguma coisa muito estranha nessa história toda, né? E foi aí que surgiu a minha ideia de abrir um escritório. Né? Essa, vamos dizer, é a gênesis da Easy. Foi o pontapé ali de você Isso. realmente encarar esse mundo. Eu sempre gosto quando o Samuel conta história que ele fala assim, cara, pensa assim, eu tinha uma distribuidora, a margem era 8%. Do dia pra noite eu só não descobri como eu não estava dando lucro, como eu estava gerando prejuízo, né? A nossa margem na época era por volta de 5%, a margem líquida. E a gente estava deixando de pagar por volta de 9%. Então a gente estava 4% no negativo, vamos colocar assim. Então, o que eu falo assim, o impacto que isso teve na minha vida de empresário, né? Foi tão grande ao ponto de que não é só, beleza, eu tenho um potencial passivo, ou eu achava que eu tinha que pagar um valor de imposto e era outro. Não. O meu negócio deixou de existir. O meu modelo de negócio deixou de ser inviável. Inclusive, depois disso, né, foram alguns dos motivos que me fizeram com que eu saísse da operação do negócio. Mas na frente foi entender que talvez não fosse um negócio que eu quisesse investir mais tanto, que nem eu tinha projetado no anterior, porque a gente não estava conseguindo avançar nos desafios do negócio. Não tinha nada a ver com a parte tributária, né? Mas isso a gente acabou demorando muito para descobrir o problema por conta da parte tributária. Então, eu sempre comento sobre esse caso, eu acho que é importante para mostrar, acho que para os empresários e para os contadores, acho que para os dois casos, esse caso é emblemático, que o impacto, às vezes, é tão profundo no sentido de que você pode tomar a decisão de fechar a empresa. Sim. Né? E não por causa de dívida só, porque o teu modelo de negócio não tem futuro, entendeu? Então, esse foi, vamos dizer assim, né, o motivo pelo qual surgiu a minha vontade de abrir a Easy, né? Ainda daí para abrir a Easy demorou um pouco ainda, né? Ainda não tinha a pessoa para abrir comigo, né? Porque eu não sou contador, então... então assim, né, apesar de eu já ter na época, eu comecei a estudar muito, já tinha muito conhecimento da área fiscal, tributária especificamente, desse segmento, né, de novo, né, a gente sabe que não tem como você saber muito da área tributária, tem como você saber muito da área tributária de alguma coisa. Específico, né, nicho específico. Exatamente. Você se especializou nesse seu nicho, que foi mais ali... Na época, distribuidora de bebida. Bebidas, né? Na época era bebida. E aí eu comecei a estudar, a entender um pouco mais, e aí foi quando eu conheci a Ana Paula, que é minha sócia e minha esposa também. E ela, na época, a gente nem se conheceu por causa de um trabalho que ela fez. Na época, ela tinha ela participava da franquia Estúdio Fiscal, né, uma empresa grande, pelo menos era na época, né? E que o objetivo era a recuperação tributária. E aí ela fez um trabalho num restaurante dos meus sócios, né, aqui de Brasília, e os meus sócios, que também eram meus sócios na distribuidora, falaram, vamos fazer na distribuidora também. Nessa época eu já sabia que a gente estava pagando menos. Então eu até falei isso para ela na época. Eu falei, eu não acho que vai ter oportunidade de restituição e tal, mas eles tinham um trabalho na época que era um planejamento tributário societário, assim, pra gente tentar achar um formato, sabe? Então a gente acabou fechando esse contrato, mas acabou que nunca foi para frente, esse contrato da distribuidora. O do restaurante foi, a gente restituiu um valor expressivo na época. E aí depois, assim, conversando com ela passando muito desafio com a estúdio operacionalmente,
né? Não vou entrar aqui muito na questão da estúdio, Uhum. mas ela estava tendo muita dificuldade de operacionalizar com o estúdio. Que ela não operacionalizou. Ela era só comercial na época, que era a proposta, né? Acho que era não, ainda é, né? Acho que várias dessas franquias hoje, a pessoa entra, ela vira um comercial, né? Você usa o seu contato de relacionamento ali e você traz negócios para eles e você fica com a participação nisso, né? Só que na época, isso 2017, ela teve muita dificuldade com isso, com a estúdio e tal, e decidiu que não ia continuar. E aí eu propus para ela, falei, vamos abrir um escritório. Aí ela falou, nem a pau. Ela falou, sabe dos desafios, né? não, ela falou assim, e ela conta isso abertamente assim para todo mundo, que ela falava que quando ela estava na faculdade, ela falou só tinha duas profissões na vida dela que ela não ia seguir. Uma era né, trabalhar em escritório de contabilidade e a outra era legista. Não sei quem que pensa nisso, né? Mas... Então, assim, era esse nível, né, de aversão que ela tinha. E pelo que eu conversei com alguns amigos dela, que são formados em contabilidade na UNB, né? Vamos falar específico da UNB. É muito mal visto dentro da UNB, entre os estudantes de contabilidade, escritório de contabilidade. Isso é um ponto interessante também. Assim, uma questão de curiosidade também. O meu irmão, ele é formado em contabilidade na UNB, Uhum. né? Mas também acho que nunca foi o desejo dele. Mas o desejo dele foi ser pelo concurso público. Isso. Então ele é concursado público na área de contabilidade. Isso. Contador federal. Pelo que eu vi lá, o pessoal, eles têm as ambições de concurso, né? Ou ir pro TCU, né? Tribunal de Contas, essas coisas, que acho que é o que eles mais almejam. E também acho que contabilidade de grandes empresas, banco, essas coisas, sabe? Nem Big Four é uma parada que eles pensam muito, né? Eu acho que isso mais para as áreas das engenharias e tal, né? Eles até vão. Auditoria, mas nem tanto. Eles até vão para Big Four, mas realmente, mesmo em Brasília, eu acho que por conta de concursos, tem muito concurso que paga muito melhor, né, do que Big Four, principalmente no nível de entrada, né? Então, o pessoal que entra normalmente nas Big Four geralmente acaba saindo para concurso. Fala aqui de Brasília, né? Isso é uma Fora plano de carreira também, né? Senão o cara vai ter Mas que ir pra também São Paulo, né? uma particularidade de Mas Brasília. Brasília tem essa cultura de concurso Isso. também, muito forte. Muito forte. Mas beleza. E assim, eu queria saber um pouco também mais, porque eu vi, você contando, né? Você falou que teve esse conhecimento mais nessa área. Sim. Então foi por isso mesmo que você junto com a Ana Paula, A gente decidiu abrir. como é que você conseguiu convencer ela de abrir o escritório? Assim, eu acho que esse é um ponto, né, até curioso, que eu falo assim, eu acho que todo mundo que tenta abrir né, decide ser empresário, né, vamos colocar assim, qualquer empresa que seja de qualquer segmento, você tem uma proposta interna sua, pelo menos um desejo de fazer diferente, né? Vou fazer igual todo mundo tá fazendo. Eu acho que por mais que você no final acabe fazendo, né, muitas vezes a gente acaba fazendo o que todo mundo tá fazendo, por diversos motivos, mas acho que naquele primeiro momento o seu desejo é fazer algo único, né? Tipo assim, eu vou ter uma proposta de valor diferente e tudo mais. Então foi nesse momento o que acho que me fez convencer a Ana Paula foi um pouco disso. Falar para ela, não, mas é porque eu acho que a percepção que você tem de escritório, eu acho que é uma visão já antiga, que é o mesmo motivo pelo qual eu quero abrir o escritório, né? Porque tem muita gente que não está buscando entregar o valor que eu, como empresário, queria, né? Senão não precisava, né? Porque assim, esse é só um asterisco aqui. Não é que eu decidi abrir o escritório do dia para a noite assim, não. Eu comecei a trocar de contabilidade o tempo inteiro. Eu troquei de 5 vezes de contabilidade em, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? E nessa época eu não estava procurando alguém para ser meu sócio, eu estava procurando alguém para conseguir me atender. E eu falava para eles, se você me atender, eu tenho várias pessoas que eu vou indicar, porque também estão mal assistidas porque eram desse segmento que eu te falei. Já teria uma demanda ali. Eu já tinha várias empresas para indicar. E aí, no meio disso, foi que surgiu essa história de abrir o escritório, porque a gente não estava conseguindo. As pessoas algumas pessoas já estavam muito bem, eu acho. Então ela olhava e falava, cara, esse cara aí é louco, tá me trazendo um monte de demanda aqui que eu não tô afim de atender, eu já tô com estabilizado e tal. E alguns também eram muito pequenininhos e não tinham a capacidade mesmo de fazer, né? E eu acho que esse foi um dos pontos da segunda parte, né? Que uma vez você toma a decisão de fazer, daí para fazer é outra história, né? Entende? E aí eu acho que também teve um pouco dessa ingenuidade da minha parte, de que ou até uma certa prepotência,
de achar que a gente conseguiria fazer algo tão complexo rápido. Não rápido, né? Eu nunca achei que ia ser rápido, mas eu achava às vezes que era isso, que a gente tinha uma capacidade de fazer acima dos outros. E no final ficou claro que, na verdade, foi mais uma questão de foco, né? O mercado, ele é um mercado que tem muita oportunidade, né? Contabilidade em geral. Os escritórios, né? Ainda tem muito escritório, tem muito mercado ainda. E sempre está abrindo novos mercados, tem sempre coisa acontecendo por conta dessas mudanças e tudo mais. Então, a minha percepção hoje, né, do porquê que as pessoas não me atenderam, é porque elas não tinham os incentivos para fazer. Por exemplo, sei lá, o cara me cobrava, na época, um salário mínimo e meio, e se ele fizesse tudo aquilo que eu estava pedindo, ele ia me cobrar um salário mínimo e meio igual, entendeu? Entende? Eu acho que os incentivos não estavam muito favoráveis para ele. Imagina, ter que revisar um monte de processo, ter que atender um monte de coisa, desenvolver novos entregáveis para uma empresa já estabelecida, para entregar um valor que não sei nem se a pessoa achava que aquilo tinha tanto valor assim, né? E nem compreendia que talvez fosse, tipo, da tua parte, talvez fosse uma demanda só da empresa distribuidora, né? Então, a pessoa, enquanto dona do escritório de contabilidade, falou, velho, só tem um cliente que tá pedindo todas essas coisas e nenhum dos outros clientes me pede. Então, não tem nem mercado para isso. Por que existe um incentivo até mercadológico Exatamente. de ter uma solução mais adequada a essa dor do cliente, né? Acho que aparentemente não existia isso também. E foi isso, mas foi muito baseado na minha, e aí eu não vou nem dizer crença, porque eu já sabia, como eu te falei, eu tinha várias pessoas que estavam em volta de mim. Quando eu falo vários, eram mais ou menos 30 empresários já, que tinham a mesma dor, entendeu? Só que eles não tinham a capacidade de colocar isso, entende? Tipo assim, é muito diferente um problema, você fala assim, não, eu tenho um problema, é igual, vamos pegar médico, é um ótimo exemplo. Você tá com uma dor, mas você não tem maturidade para saber qual é o tipo de profissional que consegue resolver o seu problema. Então, às vezes, você está indo num profissional errado para resolver a dor e o profissional que está ali que poderia te atender, você não consegue explicar para ele, de fato, como ele poderia te atender, né? Então, bem ou mal, a área tributária, principalmente, é uma área muito complexa, né? Entendeu? Então, ela é tão complexa ao ponto que, exatamente, se você não tiver pessoas que se realmente especializem em cada uma dos problemas, né? Não vou nem dizer só dos impostos, dos contextos, né? Por exemplo, eu acho que por isso que é tão comum, quando a gente está começando, você pegar as empresas de serviço do Simples Nacional, entendeu? Eu acho que porque é mais padrão, é uma segmentação já, entendeu? Onde a parte tributária é mais, não vou dizer mais simples, mas ela é mais fácil de ser feita, entendeu? Você para pensar até em cursos de forma geral, né? Você pensa medicina, próprio direito, você tem uma especialização muito robusta dentro de cada área. Isso aí. E aparentemente, né, enfim, vou contar um pouco da minha história depois, mas isso não existe muito na contabilidade, né? Você tem advogado tributarista que se especializa em um tipo de tributo. Para um segmento. Para um segmento. Exatamente. O que não é muito comum dentro do mercado contábil, né? Se parar pra pensar. Não é. E até porque, de novo, né, a gente volta sempre nessa discussão que ela é interessante. Se você pensar o profissional, quem é o, vamos dizer, a gente fala de escritório de contabilidade, mas o escritório de contabilidade ele faz tudo menos contabilidade, né? Porque ele faz departamento de pessoal, que eu não fiz contabilidade, mas vocês que... Você fez. Você que fez pode me falar. Eu acho que vocês não aprendem, não estudam isso na faculdade. Depois que você falou uma parada que eu gostei muito, que você falou, cara, propriamente dita a ciência contábil, né? A ciência. Quando você sai da faculdade, você aprende o que é a ciência contábil, que é os relatórios, DRE, balanço. Aí você faz os você sabe tudo que é a parte desdobrada, essas coisas. Mas quando você vai para a prática de um escritório de contabilidade, lá na faculdade você não aprende o que é as declarações. Não aprende sobre o DP, você não aprende sobre a questão de nota fiscal. Não aprendi, exatamente, não aprendi nada sobre um escritório de contabilidade. Quando a gente fala, de novo, batendo aqui na tecla do nome, né? Escritório de contabilidade, empresa que presta serviços de contabilidade que incluem esses que a gente acabou de falar. Entendeu? E ainda tem um incentivo mais, não vou dizer perverso, mas que deixa complicado, complica ainda mais as coisas, que a maioria das empresas no Brasil são lucro presumido e Simples Nacional. Né? Eu não vou nem colocar o MEI, porque o MEI não precisa ter contabilidade. Mas nesses dois regimes, não tem necessidade da contabilidade no sentido, lógico, para lucro presumido, você é obrigado a ter as escriturações. Mas você não precisa disso para calcular o imposto. Então, a implicação disso, né, vamos dizer, a implicação dos relatórios contábeis é muito menor para o empresário do que numa empresa do lucro real, né? Então, como os escritórios atendem basicamente empresas do Simples Nacional e presumido,
Então, você não faz contabilidade, né? Você faz departamento de pessoal e fiscal. Na verdade, você está prestando um serviço ali que você meio que está sendo um intermediador, né, do empresário com o governo, porque ele está Isso. praticamente prestando as informações da empresa Isso. para o governo, né? Que é o que o escritório faz, né? Então, assim, até é um ponto importante deixar Trabalha isso pros claro. dois, né? É isso, entendeu? Então, assim, basicamente. Então, como vocês também não estudam isso na faculdade, então, se você for pensar, é todo um mercado que. E aí entra um dos pontos pelo qual eu quis entrar, que não tem uma formação real, não é profissional, eu falo, não tem um curso para você virar contador de escritório. Hoje você tem formação indireta, né? Você tem vários cursos de tributário, DP, existe ele no mercado, mas eu tô dizendo assim, não é exatamente, a pessoa se forma num curso de contabilidade e depois que ela vai estudar as coisas que ela precisa, ou na maioria dos casos aprende na prática, né? A maioria das pessoas entra no escritório, vai trabalhar no escritório e aí lá no escritório ela aprende o que ela vai fazer. Tem alguém lá com 10 anos de experiência, né? Que vai ensinar você o que tem que fazer e todo ano vai mudando alguma coisa, né? Cada ano muda a obrigação. Tem jeito. E beleza. Aí voltando então para Easy Contabilidade. Então você conseguiu convencer a Ana Paula. Abriu o escritório. E quando é que. Quando você abriu o escritório, quais foram ali os desafios iniciais que vocês tiveram, né? Quando vocês abriram o escritório. E aí depois eu entro de como é que você conheceu o Matheus e chamou para essa loucura de ser sócio e ele tocar, né, a área comercial do... Nem vou chamar de escritório, vou chamar de empresa contábil. Não, é escritório, eu acho que é escritório mesmo. Mas, não, assim, os desafios iniciais pra gente, o principal desafio que a gente sofreu foi, nem eu nem a Ana nunca tínhamos trabalhado no escritório de contabilidade. Esse foi o principal desafio. Então, vamos pegar assim, é difícil você ingressar num segmento em que você nunca fez nada daquilo que você vai fazer e prestar serviço. Eu acho que esse foi, ao mesmo tempo que foi, de novo, um pouco da ingenuidade que a gente tinha comentado aqui mais cedo, e um pouco da loucura do processo. Eu acho que essa foi a grande loucura. Nem acho que abrir o escritório foi a grande loucura. Mas fazer isso sem... Você falou até quando você chamou pra entrar na ISE, não pulando a pergunta, mas é que vocês decidiram entrar só vocês dois e falar, vamos ficar fazendo todos os processos durante o período de tempo para que a gente consiga compreender os processos. Que é mais louco ainda. Porque assim, o que acontece? Exatamente, a gente decidiu abrir. E nas minhas outras empresas, eu tinha tido problema com os meus sócios, nas outras mesmo, né? Que não tinha nada a ver com a Easy na época. Eu tive problema com os meus sócios de que tinham algumas áreas muito importantes dentro da empresa em que a gente nunca tinha executado. A gente nunca tinha executado mesmo, né? Exercido a função ali operacional. E aí, na época, eu conversei com a Ana e a gente decidiu que ia ficar aproximadamente 2 anos só eu e ela executando todas as atividades do escritório. Para que a gente não corresse o risco de depois ter que contratar alguém e ficar na mão dessas pessoas. E dado que a gente não tinha dinheiro para abrir o escritório, então não tinha investimento para contratar uma consultoria, por exemplo, para ajudar a gente a estruturar, ou até mesmo contratar um profissional, vamos dizer, mais experiente para ensinar a gente não teve muito esse caminho, não. Foi feito mais na tora mesmo. A gente foi mais na tora, assim. A Ana tem um tio que tem um escritório lá em Minas. A gente foi para lá para entender vamos dizer, o escopo do trabalho, o que a gente tinha que fazer, mapeou os pontos e começou a executar. Então pegou uma empresa pequenininha aqui, aí começamos a fazer tudo para essa empresa, e assim foi indo, assim, sabe? Então foi bem na tora. Não, nem sei se é a melhor forma de fazer, acho que não. É interessante porque você quebra muita cabeça, né? Então, respondendo a tua pergunta do desafio, esse é o maior desafio. Foram 2 anos em que a gente saiu de não saber absolutamente nada que tinha que ser feito para conseguir entregar esse serviço para, sei lá, acho que em 2 anos a gente tinha 20 empresas. Entendeu? 20 clientes, né? Então, assim, acho que isso faz uma diferença e é um desafio muito grande, sem funcionário, né? Porque depois entra um outro desafio, né? Que é ter funcionário. Eu vou tocar nesse ponto de funcionário. Nesse ponto, eu acho assim, né? Até para compartilhar aí com o pessoal, se eu fosse começar hoje, eu mudaria. O que eu mudaria? Ou eu trairia um sócio que já tinha um escritório, já trabalhou em um escritório, né? Isso acho que a maioria das pessoas faz assim. Ou então, mesmo que o teu sócio, vamos dizer, ainda é muito iniciante ou não tem tanta experiência no processo global do escritório, né? Porque o normal é ter um sócio que cuida do DP, um sócio que cuida do fiscal, né? Esse é o normal, né?
eu contrataria algumas consultorias aí que existem no mercado para ajudar a estruturar os processos, sabe? Empresas que fazem isso para escritórios de contabilidade. Existem hoje, né, algumas empresas que fazem isso. Então, eu acho que isso eu faria um pouco diferente. Mas, de novo, a gente não tinha dinheiro na época também, né? A gente estava bem quebrado na época. Né? A Ana tinha acabado de ter problema de dificuldade financeira por causa da época da estúdio. E eu também tinha acabado de. Eu era sócio ainda da distribuidora, mas não tinha tanto dinheiro para poder estruturar o escritório. Então a gente decidiu fazer meio que com a mão na massa, sabe? E aí, como é que foi essa chamada? Encontrar, como é que vocês se conheceram? Você conheceu o Matheus, né? Uhum. E por que você também, né, levou a decidir trazer um outro sócio? Isso foi Legal. porque você já queria trazer um sócio ou não? Você viu alguma coisa quando você conheceu o Matheus? Você viu alguma coisa e chamou ele para ser sócio? Chamou por essa loucura Sim. no meio contábil? Eu, assim, né, pela minha experiência de empresário, assim, eu já tive. Foram. Quando eu abri a distribuidora, a gente saiu abrindo um monte de negócio. Foram um monte de empresa mesmo. A gente teve empresa de evento, enfim. Teve um monte de coisa por causa de evento de cerveja artesanal. O Casa Bia. Ah, não, Casa Bia. O Casa Bia foi uma empresa que a gente fundou. Então, assim, basicamente a gente foi entrando em várias possibilidades, vários negócios de forma direta ou indiretamente. E para mim ficou claro o que é um sócio e qual a função de um sócio, tá? Então, para mim, pelo menos na época, e eu diria que até hoje, eu não tenho muito medo de ter sociedade. Eu vejo muita gente, né? Tem sempre essa discussão, né? Ter sociedade é mais um casamento, né? E é um problema e tal. Eu vejo bem diferente isso, tá? Eu não vejo, eu não tenho tanta resistência a ter um sócio. Eu acho que é mais uma questão de você estar preparado para aquilo. Ponto. É desafiador? Claro que é. Qualquer relacionamento que envolve 1 milhão de coisas é desafiador. E sociedade, também, né? isso. As regras têm que estar muito claras. Então, assim, mas assim, nunca foi um receio. Então, eu sempre entrou sócio, saiu sócio dos meus negócios, né, das minhas empresas, de forma um pouco mais, vamos dizer, rápida do que a maioria das pessoas está acostumado. Então, vontade de trazer um sócio, eu acho que eu tinha junto com a Ana lá atrás já, entendeu? Acho que a questão sempre foi essa para mim. Trazer, não é, você não, eu queria trazer um sócio, mas eu não queria trazer qualquer sócio, eu queria trazer um sócio que ia agregar valor no que eu precisava. Então acho que esse é o grande ponto aí, acho que da questão do Matheus. Primeiro ponto é trazer um sócio para que seja complementar, né? Se você traz o que eu vejo é muito comum as pessoas fazerem isso, né? Por afinidade, você traz pessoas com o mesmo perfil. Eu tenho uma pessoa que tem o mesmo perfil, outra pessoa com o mesmo perfil. E eu e a Ana, a gente. É o mesmo curso, né? Normalmente é o mesmo curso e o mesmo perfil. Né? Então, eu e a Ana, a gente tem perfil muito diferente já. Muito. Eu e a Ana Paula. Muito. É muito claro, é bem diferente. Entendeu? Eu sou mais ou menos no meio entre. E o Matheus, exatamente, ele veio com um perfil que ele tem um lado mais parecido com a Ana, entendeu? Que é mais de ser mais diligente ali no dia a dia, vamos colocar assim, né? E tem um outro lado que é mais parecido comigo, que é esse lado de abrir as outras oportunidades e de olhar a coisa de forma mais sistêmica, né? Que é uma coisa que a Ana, ela também gosta, mas não tem tanta facilidade, né? Então, o Matheus, ele entrou um pouco nesse meio do caminho e... E por outro lado também acho que é legal, né? Tipo, o Samuel tem muita facilidade de ter essa visão estratégica. Então, tipo assim, não vou falar assim de forma mais objetiva, mas então ela falou, olha, esse ano a gente não vai fazer isso, mas ano que vem a gente vai fazer. E 2026 a gente vai fazer isso. A gente antecipou tudo para esse ano e ano que vem. Então, assim, ele consegue ter uma visão estratégica muito clara e propor uma solução de uma forma muito concisa que talvez nenhuma pessoa tenha visto. Só que nessa parte da operacionalização, que já é o ponto forte da Ana, ele já tem mais dificuldade. Então, acho que nesse sentido de complementariedade é bem relevante, assim. Então, assim, basicamente, a vontade de trazer um sócio, de novo, sempre houve, porque, assim, a função de um sócio e um funcionário, acho que todo mundo aqui que trabalha acho que em qualquer lugar sabe bem que é muito diferente um sócio de um funcionário por diversos motivos, né? Então, assim, a vontade de trazer um sócio, inclusive a gente tentou trazer funcionário para virar sócio, sabe? Uma série de coisas, mas não é difícil. Não funciona assim, né? É complexo. Trazer um sócio é complexo, né? Então, assim, e aí foi um momento, vamos dizer assim, que eu e a Ana, a gente foi estruturando o escritório, estruturando, até o momento que a gente olhou para o escritório e falou, não, o nosso escritório
já está minimamente estruturado, né? E aí, só para o pessoal ter essa noção, isso aí durou 4 anos, né? Para eu considerar que o escritório estava aceitavelmente estruturado. Isso com 3 funcionários, né? 3, 4. 2022 a gente tinha 3 funcionários. Entendeu? Então assim, e eu falei, não, agora faz sentido a gente buscar crescer, porque a gente já entendeu quem a gente é e já sabe fazer o que a gente quer fazer. Porque, por exemplo, eu acho que esse ponto vai ser relevante aqui para frente. Eu sempre quis entrar no segmento que eu atuo, como contabilidade, que é, né, de comércio, por causa da distribuidora, né, a parte de bebida e tal, alimentos, porque foi daí que veio todo o meu conhecimento. Só que na época que a gente começou o escritório, a gente viu que o buraco era muito mais embaixo. Então a gente teve que dar um passo para trás. É por isso que muitos escritórios, muitas pessoas que abrem escritório, abrem empresa de contabilidade, o que eles vão? Empresa só de serviço. É muito raro você encontrar uma empresa, um escritório igual vocês, focado em vários restaurantes. Eu fiquei até surpreendido quando a gente fechou Geralmente parceria, a galera tá tudo. querendo fugir, né? Normalmente o pessoal foge disso. O pessoal Sim. quer sempre o mais simples, né? Isso. O simples nacional, presumido, e de serviço ainda, né? Mas É. legal. Tipo, isso daí que você comentou foi importante pra gente também, porque a gente deu esse passo para trás. Então, quando eu falo em 2022, a gente estava estruturado, a gente já tinha alguns restaurantes e empresas de comércio dentro da nossa base, a gente já estava mais maduro operacionalmente para poder, vamos dizer, passar pela dificuldade e os desafios que exatamente que essa área oferece, né? Entendeu? Então, naquele momento, eu vi que a gente precisava expandir mais mesmo, fazer sentido, a empresa estava pronta para iniciar esse processo. E a gente iniciou esse processo através da nossa metodologia. E uma vez que eu testei a metodologia, a empresa começou a crescer muito. Por exemplo, em 2020, foi no início de 2023, eu desenvolvi essa metodologia mais ou menos até ali, janeiro de 23, mais ou menos, janeiro, fevereiro de 23. E eu rodei essa metodologia junto, né, com a Ana e com a equipe, mas ainda muita parte ficava só na minha mão. Por 6 meses mais ou menos. E a empresa saiu, na época, de um faturamento de R$ 25.000 por mês, para quando o Matheus entrou, já estava em 60 mil. Entendeu? Que foi em setembro daquele mesmo ano. Só que isso tudo estava na minha mão. Todo esse processo de crescimento. Você até perguntou, por que comercial, né? Por que para a área comercial? O Matheus hoje ele atua na área comercial, mas eu não trouxe o Matheus para ser comercial, não. Tá? Isso é um ponto importante aí. Mas quando esse crescimento ele veio e vieram vários desafios junto, né? E aí ficou muito claro que eu precisava de alguém para conseguir acompanhar a metodologia, entendeu? Então, tipo assim, e quando eu vi que a metodologia era bem mais complexa do que, né? Eu sempre imaginei que não seria simples, mas ela é bem complexa. Então, eu sabia que eu tinha que trazer alguém da área de engenharia, entendeu? Então foi aí, e engenharia de produção, né? Aqui em Brasília, né? É um curso em que geralmente tenham saído bons profissionais para atuar em áreas de negócio, né? Na minha época, quando eu entrei no UNB, nem existia engenharia de produção. O curso é de 2008, né? Eu estava no meio do curso, mais ou menos, quando abriu o curso. E a empresa júnior deles também, né? Que é uma, não sei se o pessoal sabe o que é uma empresa júnior, mas vale a pena dar uma olhada, acho que o Matheus pode explicar um pouco mais. Essa empresa júnior sempre formou bons profissionais. Então, aí foi um pouco da onde que eu conheci o Matheus. Então, assim, o Tarso, que é meu sócio, né, tanto nos restaurantes quanto lá na distribuidora, eles vieram da empresa júnior de administração, né? Eu fui da empresa júnior de mecatrônica, mas era muito diferente, né? Uma galera da empresa júnior de administração que fundou a empresa júnior de engenharia de produção. Isso. Então, assim, a galera... Aí tem uma rixa boa, mas enfim, era próximo, né? são bem próximos também. Tem uma conexão aí. E então, os meus sócios, e principalmente o Tarso, na época, ele tinha muito contato com o grupo de gestão, com os presidentes, ex-presidentes, diretores, tal, porque a gente sempre buscava trazer pessoas para as nossas empresas de lá. E aí eu conversei com o Tarso na época, essa era 2020? 2021. 21. Eu já era presidente. Era 21. 2021, e eu pedi o contato do presidente do grupo de gestão. Também? E ele era o presidente. E aí eu marquei uma conversa com o Matheus, a gente marcou, acho que foi o almoço, né? Foi o almoço. Lá no Superquadra. E aí, nesse almoço, a gente começou. E o objetivo desse almoço, para mim, era óbvio: iniciar um relacionamento com o objetivo de trazer pessoas do grupo de gestão, né, para a empresa, para conhecer, para entender.
E aí a gente ficou batendo papo naquela época, né? Tava Na bem época no. você tava trabalhando na consultoria ainda e, tipo assim, a gente tava, que é a empresa júnior chamada Grupo Gestão, né, de Uhum. engenharia de produção. E basicamente é só formada por estudantes do curso. Uhum. E a gente faz projetos que são cobrados, são remunerados, só que toda a remuneração não fica para os membros, fica para o caixa da empresa e fornecer experiência para os membros. E aí você estava querendo implementar o Scrum lá Isso. nos projetos. E aí, como a gente já rodava bem assim no GG, né, que é Grupo Gestão, é a abreviação, Uhum. a gente estava trocando um pouco dessa ideia disso também, enfim, quais ferramentas seriam legais a gente aprendendo no grupo de gestão, porque em consultoria já é mais relevante. Então, tipo, sei lá, por exemplo, grupo de gestão usa muito o Google Drive, né? Então são plataformas da Google. Só que consultoria não existe isso, é tudo Microsoft. Então, tipo, quanto isso atrapalha na jornada do membro quando ele quer ir para o mercado de trabalho, e como o Samuel já tinha muito tempo de consultoria, a gente ficou trocando um pouco de mais ideias sobre isso, provavelmente, É. e menos da Easy até naquela época. Na época não entrou muito na história da contabilidade, porque na época, né, que nem eu te falei, a Isa demorou para se estruturar um pouco e nesse período eu precisava pagar as contas, né? Então eu fazia projetos de consultoria como freela, né? Por causa da minha experiência de consultoria lá atrás. Eu tinha algumas pessoas em São Paulo que me chamavam para fazer projetos, entendeu? Então eu viajava bastante ainda nessa época, né? Apesar de ter sido pandemia, mas eu fazia projeto fora. Então a gente acabou conversando mais sobre consultoria do que sobre contabilidade na época, né? E também porque eu sabia, acho que isso, né? Acho que eu nunca conversei isso com o Matheus, mas eu sabia que se a gente entrasse no assunto de contabilidade não ia interessar, não era um assunto interessante, né, para o Matheus, né? Então, assim. Poderia fugir da... Não é isso, eu acho que não ia ter muito em comum, né? Porque imagina, ele trabalha numa empresa que presta consultoria. Eu tinha 10 anos de experiência em consultoria. Não faria muito sentido a gente entrar em falar de contabilidade, né? Então acho que não tinha muita coisa em comum mesmo, né? Então seria difícil conversar aí. É. Se falar que naquela época você tinha quantos anos, Matheus? 21, 22. Era muito novo, né? Entendeu? Então, assim, né? Então já toda essa diferença de background ali, né? De conhecimento e de experiência de vida, tinha que achar um assunto realmente em comum que fizesse Eu sentido. não tinha entrado na Elo ainda, né? É. Então, seria o próximo passo, assim, né? Enfim. E aí, enfim, já vou me apresentando aqui também, juntando as histórias, Já né? começa aí, Matheus. eu ia perguntar, assim, como é que foi, né, o convite, né? Uhum. Tipo assim, Matheus, sei lá, Matheus, vem trabalhar comigo aqui, eu preciso de você, preciso estruturar umas coisas. E como é que foi também, na sua visão, como é que foi receber esse convite, o que, que você pensou? Sei lá, você no começo não queria aceitar, achou que era uma loucura mesmo, e não, vou me desafiar, eu vou nesse desafio, vou ajudar o Samuel conseguiu vender bem essa ideia. Legal, legal. Então, né, como obviamente já foi lá, né, meu nome é Matheus. Geralmente os Matheus são conhecidos pelo sobrenome, né? Então todo mundo me chama de Vieira, porque sempre tem mais um Matheus no ambiente. E nesse caso, que eu 23 pessoas. Né? Então, assim, tenho 25 anos, né, hoje. Sou formado em engenharia de produção, formei ano passado. E aí eu segui muito essa carreira que o Samuel falou, né? Então, assim, em 2019 eu entrei no grupo de gestão como trainee. Depois fui consultor. Então eu fiz alguns projetos. Até o meu primeiro projeto no grupo de gestão foi com um cliente nosso. Depois que eu entrei na ISA eu consegui, né, fazer, a gente aplicou a metodologia, hoje ele é nosso cliente. Fiz projeto para startup, fiz projeto público, fiz projeto em escritório de advocacia. Em 2020, virei assessor comercial, então realizei de fato vendas, logo no ano da pandemia, né? Então não foi muito agradável o primeiro semestre. E aí no segundo ano fui gerente de projetos, aí fiz projetos para muitos locais também, e em 2021 fui presidente. Foi quando eu conheci o Samuel. Então fui presidente, fiquei 3 anos no grupo de gestão, no último ano sendo presidente. Aí foi um ano bem legal pra gente, porque a gente foi a primeira empresa de engenharia de produção do país a faturar 1 milhão no ano, né? E aí nesse ano a gente também fechou como o maior faturamento aqui do Centro-Oeste, o melhor projeto do ano, enfim, foram alguns projetos legais, assim. E aí um dos focos do ano, eu sendo presidente, era, cara, eu quero aumentar o ticket médio e trazer mais experiência pros membros, são pessoas que fazem parte. Então vamos fazer parceria. Então foi um ano que a gente forçou muito parceria, a gente ficou mais próximo do Tasso, com outras empresas, fechamos uns projetos maiores e foi aí onde eu conheci o Samuel. Eu já tinha claro na minha cabeça que eu queria trabalhar com consultoria quando eu saísse do grupo de gestão, afinal eu já estava 3 anos trabalhando, ainda que fosse um ambiente júnior, mas com consultoria. Eu saí de lá para o Aquila, que é uma consultoria um pouquinho menor, nacional, assim, mas uma consultoria muito tradicional, assim, muito de PDCA, tipo, muito, essa é o grande core, assim.
Eu fiquei lá pouco tempo, porque eu vi que talvez não seria uma experiência tão legal para mim, mas cheguei a fazer um projeto lá com um supermercado grande aqui de Brasília. E aí, como eu tinha feito vários projetos no grupo de gestão, eu acabei depois recebendo uma proposta de um cliente meu para trabalhar na operação dele. Né? Então, eu fui contratado por um cliente meu, saí do Acre. Só que em pouco tempo eu não gostei e eu fiz o processo seletivo da Elo Group, né? Que é uma consultoria bem grandinha aqui, até nível nacional, né? Acho que deve estar ali top Eu não 5, né? tenho ideia como tá hoje, mas é grande. A consultoria das nacionais é as maiores, não das maiores. Então, em 2022, em maio de 22, eu entrei na Elo. Fiz um projeto no setor público. E depois, no final do ano, eu comecei a fazer um projeto no setor privado em Salvador. Né? No setor de gás, petróleo e gás natural. E aí foi a primeira parte onde eu, de fato, mexi com engenharia de produção, né? Pode-se brincar assim. E aí, em janeiro de 23, eu fui efetivado, virei analista. E aí começou, né? Então, 1, 2 viagens por mês, direto. Mas foi um período onde eu cresci muito. E aí eu já comecei a ter uma troca de ideias mais... Não no mesmo nível, obviamente, porque o Samuel tem muito mais experiência que eu nesse segmento. Mas eu já comecei a ver um pouco da realidade da consultoria, assim. Né? Então, ainda morando em Brasília, mas meu projeto sendo em Salvador, eu tinha que viajar 1 ou 2 vezes por mês. E eu tava me amarrando. De fato, é uma coisa que eu ainda sou muito apaixonado pelo segmento de consultoria, assim, né? Meio que não, mas meio que área de negócios, vai. No meio do ano eu cheguei até a ser promovido, mesmo estando em Brasília, então 6 meses eu fui efetivado e promovido a consultor. E aí eu reparei que na consultoria, quanto mais você cresce, mais você trabalha e mais você viaja. E aí eu fiz umas contas e falei, pô, cara, eu acho que se eu casar, não vai ser muito legal, tipo, ver minha esposa somente ao final de semana e meus filhos ao final de semana, ou, tipo, sei lá, 2 semanas do mês. E aí eu sou muito, como o Samuel falou, né? Eu sou muito meio que lógico nesse sentido. Então, meu pensamento é assim, cara, talvez seja mais interessante eu empreender agora e depois voltar pro mercado, caso não dê certo, do que eu ficar, tipo, 5, 10 anos aqui e tentar fazer uma mudança de carreira que vai colocar não só a minha situação pessoal financeira em risco, mas talvez da minha esposa e dos meus filhos, né? Não sou casado, enfim, não sou noivo nem nada. Mas já tá namoro. pensando lá no futuro já. Mas eu já tô, tipo, pô, espero que isso aconteça, então Legal. é interessante eu pensar nisso. E aí a gente começou a sair mais vezes, assim, né? Acho que trocar uma ideia, sempre com uma cervejinha, no almoço. E aí, naturalmente, esse assunto foi surgindo, porque essa experiência que eu tive de forma preventiva, eu acho que você teve meio que skin the game, assim, né? Na consultoria, tipo, você passou Sim. muito tempo. O Samuel sempre falou uma parada que eu nunca esqueci, porque eu sempre fui muito traumatizado, hein? Eu joguei bola há muito tempo. Eu era goleiro. Meu medo era, será que a galera fala que eu sou bom aqui? Será que eu sou bom de verdade ou é só uma ilusão de Brasília? E a Samuel falou, cara, a galera que é boa na consultoria tem que ir pra São Paulo no sentido de você é empurrado pra lá. Porque aqui você não vai ter muito mercado, que é o que a gente tava conversando, né, quando eu não tava com câmera aí, que, tipo, não tem como, vai ter um gerente aqui da Elo que vai cuidar de todos os clientes de Brasília. O cara vai ficar lá 10 anos, só que ele não vai ter 2 gerentes aqui. E eu não tava zero a fim de ir pra São Paulo, porque, enfim, ainda que tenha mais propensão de crescimento, acho que o trade-off de qualidade de vida não fazia muito sentido pra mim, entende? Então eu comecei a levantar essas hipóteses, né? Eu via que meu nível profissional, assim, ainda que tenha sido formado em 6 meses, 1 ano, né? Naquele período, já estava num nível muito interessante para Brasília. E aí, isso que eu vivi de forma bem no início, o Samuel viveu muito durante 5 anos de São Paulo, assim, né? E era o que a gente conversava muito, que é tipo, cara, existe um lifestyle de consultoria que é muito interessante, mas ele vem com bônus e ônus. Se você está disposto a viver esses ônus para conseguir esses achievements, né? Assim, esses realizáveis, pô, beleza. Mas se você não está disposto a fazer esse trade-off, talvez esse modelo esse lifestyle não seja para ti. E não que se tenha como, não, por exemplo, vou fazer o trade-off, talvez tenha o mesmo resultado financeiro. Talvez não, né? Mas talvez no seu sentido pessoal esse trade-off faça sentido. Então eu acho que o início da conversa com a Ace surgiu disso, pelo que eu me lembro, né? Sim. Foi tipo, pô, tô vivendo isso. E aí na época eu era sócio, assim, não no papel, mas ajudava muito a galera, que é uma empresa que é meio que um não marketplace, mas eles basicamente incentivam jogadores, né? Tipo assim, crianças que têm sonho de jogar bola, mas de uma forma, tipo, vamos dar conhecimento técnico, tático, de mindset pra essa galera. Eles têm mais de 800 mil seguidores no Instagram, então são
Eu sou fãzaço deles, pessoal do Geração de Atletas. E aí eu me lembro que a gente foi almoçar uma vez no Fausto. Aí eu falei, pô, não, tô na consultoria, tô meio que ajudando aqui, meio que virei sócio de uma empresa. Ele, cara, então tu tá trabalhando pouco na consultoria, porque esse lifestyle não faz muito sentido, assim, entendeu? E aí, e de fato, né, assim, ainda que na consultoria ele estivesse trabalhando bastante, era uma qualidade de vida bem razoável, entendeu? Ainda que seja intenso em alguns momentos, né, mas faz parte. Então acho que foi daí onde a gente começou a falar sobre a Easy, no sentido de, e se a Easy for uma possibilidade profissional e de negócio que cumpra essas suas expectativas profissionais e pessoais, entende? E aí a gente começou a conversar um pouco mais disso, né? O estilo de vida de consultoria, ele é, assim, tudo aquilo, né? Eu acho que o Matheus um pouco mais novo, você tá com quantos anos, Matheus? Cara, eu achei que ele era mais velho. Sabia? 25, né? 25. Você tem quantos anos? 28. Então, né, eu já 37. Fala que eu tenho cara de mais novo. Né? Não, eu acho que você tem cara mais velho. Eu achei que você tinha meia idade. Então, assim, eu um pouco mais velho que vocês, né? Então, o que acontece? Na minha geração, né, falando de formação profissional mesmo, o que a gente via de lifestyle, vamos dizer assim, de bem-sucedido, né? Que ainda existe um pouco isso, mas mudou um pouco. É essa visão do executivo, né? Essa visão de executivo bem-sucedido, que é o cara que trabalha o tempo inteiro, ele tem pouco tempo para a família e se ele para se dedicar para essas outras coisas, ele não, o próprio ambiente não aceita ele, né? Você tem que largar, você não pode fazer as duas coisas, né? E isso, né, foi sempre a forma que eu vi, né? Os consultoria, banco de investimento, até advogado, né? Grandes advogados, você vê isso em filme, em tudo, né? E inclusive nas pessoas que você convive. Então, quando eu trabalhei em consultoria, eu comecei a ver essa incongruência no sentido mais profundo, que é assim, era uma cultura, né? Então essa cultura, ela, igual o Matheus falou, não é que ela é ruim, né? Ela tem um lado bom e um lado ruim dela. Toda cultura é assim. Mas eu olhava e falava, cara, eu acho que dá pra fazer as duas coisas, entende? Na minha cabeça não era tão claro pra mim porque que uma coisa tinha que ser excludente da outra. E quando você realmente trabalha na consultoria por tanto tempo, você vê que muita coisa é bobagem, entendeu? Tipo assim, existe muito essa questão de gerar essa imagem, entendeu? Tipo, para você mesmo, para os seus colegas, para o seu cliente e para as outras pessoas em geral. Então, assim, é visível que o trabalho ele não é tão bem colocado, né? Tem muito aquela cultura do, né, work hard, play harder, né? Tipo, beleza, não, agora eu trabalho muito, mas eu também curto muito a vida, sabe? E você vê isso assim, cara, não sei, não faz muito sentido isso necessariamente, sabe? Pelo menos pra mim ficou claro que fala assim, cara, por que você tem que ter tanta intensidade nos dois, né? Não é que tem que trabalhar pouco, né? Não. É só tipo assim, pô, existe algum tipo de balanceamento no sentido de visão de vida até, eu acho que é isso. E o estilo de vida é esse. Então, assim, você entende que quando você pega essa cultura, não é só a cultura do trabalho em si. Você também não pode ter um estilo de vida pessoal porque você também precisa sair o tempo inteiro, tem que ir pro happy hour, tem que não sei o que, entendeu? Então, tipo, não é só o trabalho. Tudo é assim, entendeu? Todo o ambiente é colocado dessa forma. Quando você analisa isso, você fala assim, cara, é um pouco estranho. O natural você fala assim, imagina, igual, vamos dizer, atividade de alta intensidade, esporte. Beleza, é óbvio que o esportista ele tá sempre em alta intensidade, mas ele tem que ter um equilíbrio, né? Na verdade, ele, no momento do alto desempenho, ele bota toda a intensidade e depois ele descansa, né? Entendeu? Então você pode olhar que mesmo em qualquer esporte de altíssima intensidade, mesmo, vamos dizer, maratonista ou jogador de tênis que tem o tempo inteiro corrida e jogo, ele escolhe aqueles eventos em que ele tem que estar no ápice dele, porque ele vai fazer uma preparação diferente para aquele ciclo, entendeu? E quando você coloca o descanso numa intensidade, não é descanso, né? Entendeu? E eu tô falando isso só para um dos pontos, tá? De novo, em termos de relacionamento, de todo o resto, tudo era meio assim. Mas assim, cara, não faz muito sentido. É muito, pra mim, fazer mais sentido você trabalhar muito e você ter depois uma contrapartida em relação a ter uma estabilidade, entendeu? Porque a vida de consultoria é muito instável. Então, tipo assim, se a minha vida é muito instável aqui, por que eu vou provocar mais instabilidade em todo o resto, entendeu? Nunca fez muito sentido isso pra mim. E foi a época que eu decidi também abrir a empresa. E aí, enfim,
pra mim era indiferente se era São Paulo, se era Brasília, acabou sendo a oportunidade vindo de Brasília, porque eu te conhecia mais gente aqui. O Matheus ainda tinha essa questão de que ele não tinha vontade de ir para São Paulo, né, Matheus? E realmente aí para todo mundo, né, que queira saber, realmente, se você quer entrar na carreira de consultoria, São Paulo e acabou, tá? Sendo muito honesto. E foi Assim. bem no momento que, tipo assim, tava acabando um modelo de, tipo assim, home office, que obviamente, é óbvio, imagina, tu tá pagando um projeto lá, tipo, um projeto eu acho que era, sei lá, na casa de centenas de milhares, beleza? A cada 2 semanas. E aí tu fala, pô, então, vai rodar uma semana remota, outra presencial. É Tá impossível. doido, pô. Isso faz Sacou? sentido. E aí, até pra própria empresa, né? Pra própria consultoria. Tipo, por que que eu vou desgastar meu tempo colocando um consultor ou um analista que não tá em contato direto com o cliente, sendo que eu posso ter mais pessoas no local onde eu gero mais valor diretamente para o cliente. Então, ainda que não fosse claro, naturalmente, e é até plausível, eu concordo 100% com essa lógica, que é aquelas pessoas que estão mais perto dos clientes e que podem gerar mais valor, têm mais potencial de plano de carreira. Isso é bem óbvio. É bem óbvio, mas aqui pode gerar um certo, tipo, hoje que ia falar que muitas coisas óbvias podem ser um pouco prejudiciais, né? Mas assim, então pra mim foi muito claro isso, e foi bem no momento que o Samuel falou, cara, então, e esse modelo aqui faz sentido pra ti? Fora as conversas, né? Mas sim, foi... E dentro disso foi a ideia dele entrar como potencial sócio, né? Vamos colocar assim. Não foi. Não, ele não entrou como sócio já. É porque o que hoje eu tenho um tipo de contrato que chama de vesting, né? Que é um contrato. O nome é até famosinho, mas na prática cada um faz de um jeito, né? Na prática o que a gente fez foi criar um acordo, né? Um contrato, vamos colocar assim, em que dependendo da forma que esse período de um ano se desenrolasse, ele teria a opção de virar sócio da empresa com a participação baseado no resultado que a gente alcançasse junto. Então, assim, como eu te falei, o Matheus não entrou com o objetivo de ser comercial da Easy. Ele entrou com o objetivo de fazer a Easy crescer junto comigo e com a Ana Paula. Então, a função dele ia ser determinada conforme a gente visse aonde a função de cada um ia ser melhor, exercida, vamos colocar assim. Entendeu? Então, eu achava que seria na área comercial, né? Por conta da experiência que ele já tinha tido, mas eu não tinha essa certeza, porque eu também estava exercendo um bom papel na área comercial. Então pode ser que o Matheus entrasse para fazer outra coisa e eu ficasse com a área comercial na época, né? Então no final, tanto que como ele não tinha nenhum conhecimento, né? Não, e como ele não tinha nenhum conhecimento nem da área comercial para contabilidade também, então assim, a gente trabalhou junto durante 3 meses basicamente, onde a gente ficou trabalhando um do lado do outro o tempo inteiro para o Matheus ir absorvendo aquilo que era importante. E aí eu fui vendo que ele conseguia absorver melhor e onde ele estava desempenhando uma função que seria melhor para que eu pudesse exercer outras funções mais complexas em que ele teria mais dificuldade. Basicamente foi isso. Então, nesse momento, a gente já tinha feito o acordo, né? Já estava fechado esse acordo, mas a gente foi escolhendo. Por isso que eu falei para ele, não tem dentro do nosso acordo ele não tinha obrigação de trazer, por exemplo, novos clientes. A empresa tinha que crescer para caber ele. Tá, independente do que ele tinha que fazer ali, a empresa tinha que crescer. Isso. Exato. E aí eu tenho uma pergunta pro Matheus. Cara, como é que foi esse começo? Você, sei lá, você sentiu no começo porque você teve que meio que aprender contabilidade ali, né? Sim. Como é que o escritório funciona, você sabia o que eram as obrigações? Não, exatamente. Você sabia porque hoje quando você me explica lá os processos e tal, você mostra que tem um conhecimento e tal, questão dos impostos lá. Como é que foi esse seu aprendizado? Como é que foi esse desafio? Se você teve esse medo, se você achou que estava indo para o caminho errado, se não era isso que você queria, como é que foi esse início? Eu acho que tem uma coisa até interessante para quem a gente tá falando, que é, pensa assim, desde 2019 eu era trainee e eu sabia que eu ia ser consultor. Aí depois de consultor eu sabia que eu ia ser assessor comercial, depois eu sabia que eu ia ser gerente, depois eu sabia que eu ia ser presidente. Quando eu saísse do grupo de gestão eu ia ser estagiário em alguma consultoria, depois eu ia ser analista, depois eu ia ser promovido a consultor, independente do tempo. Bicho, quando eu entrei pro empreendedorismo, previsibilidade zero, né? Sim. E, tipo, pode ver que o meu perfil que eu sou um cara muito pragmático e, tipo, eu gostaria de controlar as coisas. E quando você empreende, você não controla nada, né? Então, acho que o primeiro grande choque pra mim foi, tipo, meu amigo, tipo, esse mundo é diferente, entendeu? Desde utilização de ferramentas até lidar psicologicamente com essa mudança de jornada profissional. Então, acho que isso foi muito
muito complexo pra mim durante 6 meses, mais ou menos. 6 meses, 8 meses, assim. Então, tipo, até pouco tempo atrás eu ainda tava tipo, caralho, velho. E mesmo com a empresa crescendo mês a mês, entendeu? Tipo, mês a mês, mês a mês, mês a mês. Um crescimento bem interessante. Mas isso foi muito complexo pra mim. E aí o segundo ponto, quando a gente fala de fato a nicho no sentido de contabilidade, né? Que é, logo nos primeiros momentos, assim, eu já entendi que o que eu conseguiria mais agregar, que era o que a gente havia conversado antes, é o contador fala uma coisa, o empresário fala uma coisa, às vezes eles estão falando a mesma coisa, mas não se compreendem. Uhum. Tem aquele ditado, né? Fulano tá falando A e o ciclano tá falando Z. Eu diria que, tipo, o empresário fala A, o contador fala ômega. Tipo, não é nem no mesmo alfabeto, entende? Uhum. Então, quando eu consegui razoavelmente enxergar a realidade do empresário, bom, na consultoria a gente leva muito a ideia de framework, de problem solving, de apresentação. O pessoal fica brincando, né? Tipo assim, PowerPoint, Excel, tipo assim, é uma coisa que era meu dia a dia. É uma ferramenta. É. Uma ferramenta que fica aberta o tempo todo para você. Não, né? Você só faz isso, basicamente. Consultoria você só faz isso, entendeu? Uhum. Você transforma uma hipótese ou um modelo, modelo financeiro em uma apresentação para C-level, diretor, gerente, de uma forma compreensiva, com uma estrutura lógica. Então acho que me cai como uma luva nessa situação. Você pensa dentro, né, considerando o que você falou, eu entrei muito no aspecto comercial no primeiro momento, o empresário fala uma coisa que o contador não consegue explicar. Não consegue explicar. E tem uma linha lógica que talvez ele consiga entender. E eu consigo traduzir o que a gente está tentando passar para ele, me parece que é uma coisa muito surpreendente para o empresário, entende? Tipo, caraca, velho, eu finalmente entendi. Ou parece que entendi. O que o Matheus está falando é basicamente focado no que a gente faz na parte tributária, tá? Também para deixar um pouco mais materializado aí para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Tipo assim, então, a linguagem tributária, né? Vamos colocar assim, que o contador sabe e usa é muito diferente do empresário. E aí entra o ponto que é a mesma coisa que eu vivi. Então, porque um engenheiro, porque um engenheiro de produção, porque alguém que viveu algo muito parecido com o que eu vivi. Porque eu via que esse era o grande forte do diferencial que a gente estava trazendo para o mercado. E dado que eu já tenho uma equipe inteira de departamento de pessoal, de tributário, de paralegal, de contábil, entendeu? Eu tenho tudo isso, eu não tinha ninguém para suprir essa área que estava acontecendo, que é essa outra parte do nosso serviço, entendeu? Então, o Matheus ele veio justamente para continuar, porque era impossível fazer isso sozinho, né? É impossível. Qualquer coisa é impossível fazer sozinho numa empresa se você está crescendo, né? E mesma coisa. Então, o Matheus entra nessa linha da gente conseguir falar a mesma língua e desenvolver a metodologia de forma mais abrangente, porque ela ainda estava muito na minha cabeça, a metodologia, né? Por mais que a gente conseguiu desdobrar isso, eu tinha conseguido desdobrar isso sem o Matheus. Ela tinha um input e output muito claros, né? O que a gente foi otimizar, que é inclusive o que a gente está fazendo agora também contigo, né? Então desenvolver essa metodologia, aprimorar e conseguir avançar com ela. Legal. Até um insight que eu tirei para mim, tá? Esse você falou questão de sócio, e eu tô passando por essa dor de crescimento. E eu tô precisando realmente de um sócio. Só que eu converso com muita gente, e tem muita gente que fala, cara, não traz sócio. Sócio é dor de cabeça, sócio é um casamento, pode destruir seu negócio. Mas outros já falam, não, traz um sócio, o cara vai te ajudar. Tá? Eu também, e bacana esse seu pensamento, né? Dessa dor que realmente eu tô passando agora, que é essa dificuldade de crescimento. E para quem não sabe, eu presto serviço para Easy Contabilidade. E também até um agradecimento, uma gratidão que eu tenho por vocês, que foram meus primeiros clientes. Foi meu primeiro cliente, na verdade. Eles tiveram o Samuel, conversei com o Samuel, né? E o Samuel gostou e aceitou, né, da proposta. Foi um pouco maluco, me conhecia e aceitou a proposta. E até falei com o Matheus que um pedaço do nome ali foi pegando também um pouco do nome de vocês. Sim. Aqui, o Easy, né? Easy Job. Mas legal. E a gente mudando um pouco de assunto, né? Como é que vocês estão enxergando? Eu queria saber um pouco de vocês, da visão de vocês, até para passar para o pessoal. Qual é a visão de vocês hoje no mercado, né, no mercado de contabilidade? Questão assim de tecnologia também, porque muita tecnologia vem, aí vem inteligência artificial, essas coisas.
como é que vocês enxergam o mercado contábil e como é que é a preparação de vocês quanto a isso? Porque tem muito contador, pelo menos da velha guarda, que tem Sim. aquele. Se bota no vitimismo ali, fala que tá vendo, que vai destruir e tal. Uhum. Mas como é que vocês enxergam isso e como é que vocês encaram isso aí também? Eu vou responder a tua pergunta de uma forma um pouquinho mais profunda até, porque é um dos assuntos aí que eu converso muito com a minha equipe, né, que são contadores, né, quase todos, e que eu converso muito com o Matheus e muito com a Ana Paula, que é o seguinte, como geral, assim, ser humano de forma geral, tem essa mania de se vitimizar um pouco, né, e agora eu vou falar do mercado de contabilidade, eu vou ser um pouco duro com o mercado, vamos colocar assim, né, com os nossos ouvintes. Que é o seguinte, uma coisa que eu sempre senti muito na contabilidade é aquela conversa, o contador não é valorizado, o contador não é valorizado, né? Acho que toda profissão acaba falando um pouco disso, mas na contabilidade eu vejo isso de forma mais clara. E é verdade, o contador não é realmente valorizado, mas a culpa são dos contadores, e dos empresários e dos funcionários, entende? Por que eu falo isso, tá? Eu falo isso pelo motivo que eu abri o escritório. Né? Por que eu resolvi abrir o escritório? Justamente porque eu via os contadores, não. E eu falo contador funcionário e contador sócio, tá? Uhum. Isso é um ponto importante para o pessoal entender isso. Parece que todo mundo vê a contabilidade como mal necessário. O empresário vê a contabilidade como mal necessário. O funcionário do escritório vê o escritório como mal necessário. E o empresário, dono do escritório, também vê o escritório como mal necessário, tá? Você pode. Eu vou te fazer outra pergunta, tá? Depois me lembra, eu vou te fazer uma pergunta talvez mais ou menos sobre isso aí. Então, assim, quando eu vejo todo mundo tratando esse serviço como mal necessário, né? Sempre me causou uma certa estranheza nisso tudo, porque eu sempre vi muita oportunidade no mercado, tá? Então, quando você, respondendo, né, esse ponto que você falou da tecnologia, né, eu acho que é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que olhar é ver que tudo que a gente faz tem oportunidade. Tem coisa que tem mais, tem coisa que tem menos, tá? Mas assim, eu acho que a primeira coisa para você conseguir encarar a tecnologia como uma oportunidade, não como, né, um problema, vamos dizer, uma ameaça, tá? É você olhar para as outras coisas dentro do seu escritório que são oportunidade de você estar tratando como ameaça. Primeiro ponto, o próprio cliente, entendeu? É muito comum o dono de escritório se esconder atrás da equipe em relação ao cliente. Porque no começo você não consegue fazer isso. Mas depois você consegue. Quando você vai crescendo, você consegue fazer isso. Né? Eu converso muito com o Matheus e com várias coisas da metodologia que a gente está fazendo aqui, que é, vamos expor mais ao risco. Vamos deixar mais claro os problemas que estão acontecendo para os nossos clientes. Entendeu? Não com o objetivo, lógico, de fragilizar, mas de resolver. Entendeu? Legal. Então, é a mesma... Justamente por isso que eu estou colocando esse ponto, porque eu acho que isso responde a tua pergunta também. Só cortando um pouquinho, Uhum. você falando dessa questão de se expor ao risco, muitos contadores não querem se expor ao risco. Isso. Fica, tipo, se vitimizando para não correr esse risco. Não querem ter esse risco, né? E é legal. Mas eu acho que o não correr esse risco, né? Eu realmente, pelas pessoas que eu conversei e como eu sinto o mercado, tá numa questão de problema mais de como encarar as coisas, entende? Não, tipo assim, eu não acho que... Imagina, tem um escritório de contabilidade, tem muito risco envolvido, entende? O sócio de um escritório de contabilidade, ele está exposto a muito risco e aqui qualquer dono de escritório pode falar aqui tranquilamente sobre isso, tá? Então, assim, a gente está exposto a muito risco. Então, eu não acho que as pessoas têm medo de risco, entende? Eu não acho isso. Eu só acho que elas estão encarando certos problemas com a forma meio confusa mesmo. É tipo, isso aqui eu não tenho que fazer, entende? E aí o escritório ele se esconde um pouco disso, entendeu? Fala o dono. E aí o funcionário faz a mesma coisa. E aí o cliente também faz a mesma coisa, tá? Para deixar isso claro. O cliente também não valoriza o escritório. Mas lembre-se do seguinte, o cliente é quem contrata. Se você não conseguir transformar o teu serviço em algo que o teu cliente valoriza, você vai ser desvalorizado mesmo. Porque é o seguinte, qual que é o maior erro? O seguinte pensamento. Eu tenho uma contabilidade porque eu sou obrigado. E isso é o que cria o problema desde a origem. Porque imagina, se não fosse obrigatório, os clientes iam parar de contratar, certo? E aí mataria o mercado. Essa é a premissa. Mas essa é uma premissa falsa. Entendeu? Qualquer pessoa que trabalha no escritório de contabilidade, com um pouquinho de conhecimento, ela sabe que você acha que o empresário vai internalizar esse processo todo que a gente faz? Entende? Não vai. É impossível. Lógico que algumas empresas de tecnologia conseguem suprir um pouco parte da função. Mas pensa, cara, se fosse assim, pensa nisso, se fosse assim,
a contabilidade há pouco tempo era feita com máquina de escrever, entendeu? Tipo assim, é óbvio que o aumento da produtividade, vamos colocar assim, através da tecnologia, faz com que o valor da contabilidade diminua, mas ao mesmo tempo um contador também consegue atender um número de empresas que há 20 anos atrás era impossível, entendeu? Antigamente um contador atendia, sei lá, 5 empresas no máximo. Hoje um contador, dependendo de como é feito, pode atender 50 até 100 empresas, né? Eu até vejo aí de vez em quando, acho que na internet, algum site, aí, algum clickbait desse, falando, como ter 100 clientes com um único contador, entendeu? Então, assim, e o Contabilizei é a prova disso. Se você pegar lá os números deles, né? Eles. A própria facilita. Sim. Então, mas eu acho que o Contabilizei é um caso interessante para a gente falar, porque ele se vende como uma empresa, vamos dizer, de tecnologia, como uma grande startup nesse sentido, né? E eu acho que o caminho que eles tomaram, por exemplo, o caminho que a Facilite está escolhendo, eu acho mais interessante. Por quê? Porque o Contabilizei, ele se vende como uma empresa de tecnologia, mas no fundo ele é uma empresa de contabilidade. Ok, lógico que ele tem tecnologia por trás. Mas se você pegar o número de contadores que eles têm hoje, é grande. Ou seja, o número de empresas que eles fazem por contador não é de startup. E aí vem o segundo ponto. E eles pegam empresas muito mais fáceis, né? Eles não pegam empresas. Você pega a precificação deles, uma empresa do lucro real, é proibitivo, é para não fechar. Entendeu? Então, assim, se você pegar. Quando você olha as ferramentas que estão vindo, é uma oportunidade também, né? Então, assim, lógico que tem o risco. Entendeu? Então, mas tudo bem. Sei lá, vamos pegar um caso de uma pessoa mais velha, com 60 anos, que tá querendo. Fala, eu não consigo mais entrar nesse mercado da tecnologia. Tudo bem, mas traz alguém então para o seu escritório para ser seu sócio, entendeu? Para assumir isso junto com você, entendeu? E desenvolver essa área junto com você, entendeu? Então, assim, ou parceiros, né? Igual você falou, a própria Facility parece que tem uma ferramenta para ajudar o cara, né? Os escritórios a terem uma área de contabilidade digital, né? Entendeu? Então, assim, isso para mim é o ponto que eu sinto que os contadores têm muito. É isso, essa visão assim de isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema, entendeu? Ué, mas se é muito problema, é muita oportunidade, entendeu? Sim. Tudo que tem muito problema tem muita oportunidade. Tudo que tem problema tem uma solução, né? Entendeu? Então, assim, a própria inteligência artificial, né? Eu sou um cara formado em mecatrônica, né? Eu comecei a estudar rede neural na faculdade. Nem existia o que a gente hoje conhece como inteligência artificial. Então você conheceu Deep Learning, Machine Isso. Learning. Eu conheci de forma muito superficial, porque nem tinha as ferramentas para você treinar, né? Só existia praticamente. Era como se a gente tivesse esses computadores gigantescos naquela época. Entendeu? Os modelos eram modelos que conseguiam fazer, tipo, nada, entendeu? Eles não conseguiam fazer quase nada, porque não tinha capacidade computacional na época. Então, assim, o que acontece? Essa visão do que a gente está vendo de inteligência artificial, vamos colocar assim, principalmente essa parte de LLM, né, que é o chat GPT e tudo mais, é muito mais uma ilusão do que uma realidade, entendeu? Então, assim, as pessoas estão achando que ela consegue fazer muito mais do que ela consegue fazer, entendeu? Então, todo mundo que está tendo receio desse tipo de coisa, estuda então esse tipo de coisa. Você vai ver que tem um mundo de oportunidade. Não, mas é um mundo de oportunidade, entendeu? Lógico que pessoas vão ficar para trás, sempre ficam. Eu vi uma frase que eu achei bem interessante e também é uma dificuldade que eu tenho de entrar em contabilidades e até com os colaboradores, contadores, que eles se sentem ameaçados, né? Acho que vão perder o emprego. Mas na verdade, até a frase que eu vi, na verdade, ele só vai perder o emprego para ele mesmo, né? Não é a tecnologia que vai tirar o emprego dele. É a pessoa que sabe utilizar a tecnologia ali no ambiente que ela. Até porque tem um lado mais profundo que esse, que é tipo. Até mais simples. Que é, se você está com medo de implementar tecnologia no escritório que você trabalha ou que é seu escritório, porque você está com medo de que você vire inútil dentro do próprio escritório, o concorrente vai fazer. Entendeu? Então você, o escritório, vai deixar de existir de qualquer jeito. Entendeu? Então, assim, nem adianta entrar nessa lógica, sabe? Isso que eu tô. Exatamente esse é o meu ponto. Olha isso como uma oportunidade. Eu já falo logo, para quem é mais novo, é mais oportunidade. Tem mais oportunidade. Por quê? Porque você já tem mais conhecimento de algumas ferramentas que as pessoas mais velhas não têm e você tem mais tempo para estudar. Imagina, um cara que está há 20 anos no mercado, é mais difícil você parar para estudar tudo isso, tanta novidade, entendeu? Mas e aí tem um lado que eu vejo que é a grande falha dos escritórios em geral. É entender que todo nível de senioridade ele tem uma função nas relações humanas, entende? Por exemplo, eu brinco, e aqui o que eu vou falar não serve só para contabilidade, tá? É para qualquer segmento. A gente só vai realmente substituir o ser humano com inteligência artificial no dia que
a inteligência artificial contratar a inteligência artificial. Entendeu? Uhum. Porque assim, o ser humano não funciona assim, a gente sabe disso. O ser humano, ele precisa de contato humano, entende? E não é, mesmo que o ser humano vai pagar mais caro para ter contato humano, entende? Isso já está acontecendo. Eu ia até comentar disso quando você perguntou dessa parte de tecnologia dentro do escritório, né? Assim, da minha visão até a nível de consultoria, que é... Obviamente, existem muitas coisas que dão para ser otimizadas no sentido de ser mais eficientes e também ter mais eficácia. Uhum. Mas tem coisas que são exigidas pelo próprio cliente que não sejam otimizadas no sentido de, às vezes, serem mais rápidas ou serem, cara, numa relação usuário e máquina, entende? Uhum. E eu acho isso muito importante. Por exemplo, hoje a gente está criando um processo na Easy que é, cara, eu preciso ter um contato pessoal para gerar o momento ou que eu preciso. Porque se isso for automático, ou se for, sei lá, para uma caixa de e-mail, alguma coisa assim, ele não vai gerar o valor agregado que eu preciso enquanto negócio, né? É isso. Então, tipo assim, existem coisas que precisam ser, de fato, se tornadas mais ótimas, no sentido de mais eficazes e eficientes, são coisas diferentes, né? Isso eu acho bem importante. E tem coisas que não precisam, porque o usuário não quer, né? Ah, isso pode mudar? Claro, porque são gerações que vão se passando e elas provavelmente vão exigir mais coisas otimizadas. Mas aqui tem oportunidade também, né? Eu vou dar um exemplo muito simples, só pra gente fazer um paralelo aqui. Por exemplo, você quer que o jantar com a sua esposa ou namorada seja extremamente eficiente ali? Você chega ali, vê uma máquina, você aperta o botão, chega instantaneamente o prato e o vinho, entendeu? E aí você já tem que ficar no máximo 15 minutos ali, porque já tem uma outra pessoa que vai sentar naquela mesa, entendeu? É óbvio que você não quer isso, entendeu? É uma experiência, né? É isso. Tem como. Entendeu? E isso, a pergunta é, e como é que a gente faz isso dentro do mercado de contabilidade? Entendeu? Que é o ponto que eu tô falando aqui para você, né? Então já deixando ali um pouco, né, colocando essa deixa aqui para o pessoal pensar, que é basicamente, por que que a gente como contador, aí eu falo de novo, como mercado contábil integralmente, tá? Funcionário, sócio, cliente, a gente está o tempo inteiro fugindo dessa relação, desse problema. Eu sei o motivo é o governo. Porque o governo joga a cagada lá no meio e aí você tem que se virar e o cliente acha que a cagada é sua. Acha que o contador que não fez, né? Mas não é isso, a gente sabe disso. Mas então por que você não fala isso? Entendeu? Por que você não deixa isso claro? Assim, ó, isso aqui é uma coisa que eu não tenho muito o que fazer, porque não sou eu que faço isso. Esse sistema aqui não é meu, é do governo, entendeu? Não sou eu que estou mexendo com isso, é o governo. E é o governo que me obriga a mandar essa informação desse jeito. Então se você não mandar alguma coisa, eu vou ter que mandar alguma coisa que vai te prejudicar, né? Então assim, esse tipo de conversa que eu vejo os contadores fugindo, tanto do funcionário quanto do sócio, tanto do cliente também que não quer ouvir. Você vai falar com né? Você vai falar com o cliente, muitas vezes o cliente fala: "Não, não quero falar desse negócio não. Sai fora daqui", entendeu? Entende? Eu te pago para não ter que me preocupar, entendeu? É isso. Então assim, o que o Matheus falou é que essa experiência que eu tive na consultoria muito extensa e que ele também teve, ajudou a gente a ter essa conversa de forma mais honesta e franca com o empresário. Fala assim, cara, você é empresário. Compreensiva também, né? No sentido de ele entender de fato o que Isso. está sendo dito. Primeiro, Importante. conseguir trazer uma abordagem que deixa clara a importância de ter essa conversa, porque ele não quer ter. Esse é o primeiro ponto. Então a gente tem que motivar ele a ter essa conversa. E depois disso, consegue trazer isso de forma compreensiva para ele. Entendeu? Mas assim, é isso que eu acho que é o grande desafio do mercado. É bem educacional. Muito bom. Você botou na fera mesmo, né? Falou tudo, cara. Falou tudo, realmente. E aí a gente tá chegando já no final. E aí eu vou fazer a minha última pergunta para vocês dois, claro. Não precisa se aprofundar, mas assim, um pouco sobre a Easy. Assim, quais os planos que vocês têm para a Easy? Questão de crescimento, ou se vocês buscam novas oportunidades, sei lá, novos produtos, algo do tipo, se tiver vontade, quiser falar um pouco. A Easy vem desde o início, tá? A gente vem se colocando como um objetivo de integrar um pouco mais algumas experiências correlacionadas aí do mercado. Então, tanto que às vezes a gente fala, a contabilidade é parte do nosso serviço, entende? Até porque é natural que a gente seja de consultoria e a gente encare o nosso processo um pouco mais profundo do que só aquela prestação do serviço contábil de que eu estava falando no início, de enviar a guia e fazer a folha, né?
E nisso a gente não está falando só de gestão financeira, a gente não está falando só disso. A gente está realmente falando de se aprofundar junto com os nossos clientes em vários problemas. Tá? Lógico que a gente não vai ficar lá dando pitaco por exemplo, nosso segmento são restaurantes. A gente vai lá falando da receita do cara, que essa é a especialidade dele. Mas tudo aquilo que sai daquele do dia a dia, que ele tem conhecimento e que a gente vê que a gente tem capacidade de apoiar mais, a gente está buscando, entende? Então, hoje a gente vem incorporando outros serviços, outras empresas como parceiro, para a gente tentar criar uma linha de serviço mais robusta. E quando eu falo robusta, é mais integrada, tá? Porque eu vejo o seguinte, a contabilidade é normal ela ter parcerias, né? Porque você tem muito cliente, você tem muita oportunidade, você conhece muita gente. Mas a gente busca fazer um processo mais integrado, ou seja, não fica a coisa meio jogada, sabe? Tipo, entra um serviço aqui, o outro que não se conversam. Não, a gente quer serviços que vão realmente meio que entrando no nosso dia a dia de prestação de serviço aos pouquinhos e isso vai incorporando mais. Então, assim, essa é a mentalidade do nosso escritório. Por isso que sempre quando o pessoal falou lá atrás para mim, você tem que, né, não tirando o mérito de quem faça isso, mas você tem que virar uma contabilidade digital, contabilidade online. Na época eu falava, não, o meu segmento é outro. Eu já sabia que não era isso que eu queria, né? Que tinha muita oportunidade na época. De novo, a gente está falando de 2017. Eu contabilizei, ainda já estava algum tempo no mercado. Eu não sei de que ano que é a Facilite. Também é no mesmo período, né? 2017, 2018. Então, então, eu imagino que era mais ou menos dessa época. Era um momento onde tinha muita oportunidade nesse segmento mesmo. Tanto que muita gente abraçou e cresceu muito nessa linha, tá? Mas eu não queria isso. Então, baseado nisso, que foi o que o Matheus falou, da experiência, do que a gente consegue propor, a Easy vem crescendo nisso, entende? O nosso crescimento ele é baseado nesse processo. Entender o que tem no nosso dia a dia que a gente poderia gerar mais valor para o nosso cliente, que seja com o próprio serviço nosso ou com um serviço adicional, mas que isso entre de forma natural. Eu não quero sair vendendo um monte de coisinha, entende? Não quero sair vendendo um monte de bugiganga, entendeu? Eu quero que esse serviço se integre na minha prestação de serviço. Entendeu? Que é o próprio core da Easy. Que é o core da Easy, exatamente. No sentido de os produtos não são... Eu diria nem que é uma linha de esteira. Tipo, uma linha de produtos, não é isso. Mas todos evidenciam o propósito da Easy. Que tem a ver até com o nosso político, que é não deixar um dinheiro na mesa, né? De certa forma. Então, assim, eles entram numa linha de que o cliente que entra na Easy, ele já tem muito claro qual é a proposta de valor, né? E o cliente que não tem esse fit é muito por não ser adequado à proposta de valor. É isso mesmo. Então, todas as soluções que a gente traz de forma adjacente e continuadas ou descontinuadas, elas reforçam essa proposta, entende? Que é muito do que a gente está fazendo, por exemplo, lá na Easy contigo, né? Assim, cara, beleza, vamos otimizar isso já vai ganhar tempo e talvez se a gente rodasse isso de uma forma automatizada, isso gera mais valor para o cliente, que vira um processo, sei lá, de auditoria, entende? Então, assim, eu acho que esse é uma coisa muito clara, né? Todos ressignificam, não, mas ratificam a primeira proposta que foi apresentada lá quando a pessoa conheceu a Easy, assim, é sempre fortalecer esse valor aqui. E uma coisa que a gente acabou não falando muito, mas que para quem está começando, eu acho que vale o reforço. Tudo isso só é possível porque a gente é extremamente segmentado. Tá? Segmentação. Eu ia perguntar. Segmentação. Final pro pessoal aí. O que vocês... Não, mas é isso. A segmentação é o que permite fazer isso, porque a gente começa a conhecer mais do que o mercado sobre aquilo. Porque pensa assim, ó. O que faz alguém ser mais especialista do que outro? Né? Por que faz você ter mais conhecimento? É viver mais, é ter mais contato. Então, estudar mais. E você não consegue estudar tudo, né? Por definição, o que você vai escolher para estudar é excludente. Você tem que deixar de estudar outras coisas, entende? E eu sei que num mercado tão abrangente como a contabilidade, que a gente pode atender qualquer segmento, qualquer tipo de empresa, no começo a gente fica com medo, né, de segmentar. É normal, né? E a gente ficou com medo no começo. A gente já sabia o que a gente queria e ainda assim ficou com medo. Entende? Então eu acho que a mensagem, olhando nesse sentido, é que não pode ter medo de segmentar. Né? E é um mercado que é pouco segmentado. É engraçado isso. O Matheus até comentou a questão do médico e do advogado, são mercados extremamente segmentados. Entendeu? Na contabilidade, principalmente quem está começando, não precisa ter medo de segmentar, porque a segmentação ela tem uma questão operacional
que te ajuda a entregar mais valor, mas tem uma parte de comunicação, a linguagem que você vai falar. Autoridade também. O que você vai falar com alguém que para serviço no mercado digital é diferente que você vai falar com um médico dono de clínica. E os dois são prestação de serviço. E pode ser que os dois empresas sejam no Simples Nacional, entendeu? Mas é totalmente diferente a forma que você vai se comunicar e a forma que você vai entregar valor para essa pessoa, entendeu? Você já viu acho que foi até no podcast que o cara falou assim, cara, quando alguém vem fazer uma proposta, ele era dono de uma clínica, assim, e ele pergunta, quantos clientes você atende aqui por mês? Você já sabe que esse cara não atende esse segmento, porque no ramo clínico você não fala cliente, você fala paciente, por exemplo. Então, assim, esse tipo de nomenclatura, ou enfim, esse conhecimento sobre o próprio segmento, ele torna o seu serviço mais relevante para o teu cliente, né? E gera mais autoridade mesmo, assim. Onde, caraca, esse cara realmente está aqui e ele compreende o que eu estou fazendo, ele consegue ter esse traquejo comigo e ele não é não é um fornecedor, né? Não é um prestador de serviço que veio falar sobre a prestação de serviço dele, né? A prestação de serviço dele já está interligada, obviamente, ao que eu faço no meu negócio. Então isso gera uma autoridade relevante, assim. E aí entra o ponto só para você também não confundir isso e achar que você tem conhecimento na área do cara, entendeu? Isso não é isso. É o que eu falei, você não vai falar de ficha técnica com o cara, entende? Não faz sentido fazer isso. A menos que ele venha falar com você. Mas você, por conhecer vários donos de restaurante, ou vários donos de clínica, ou vários escritórios de advocacia, você sabe o que ele não quer fazer. Por exemplo, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que o cara é bom, o que ele não é. Entende? Porque você tem contato com várias pessoas que são do mesmo perfil. Então você consegue ir, inclusive, desenvolvendo mais isso que você perguntou, entendeu? Como vender serviços que apoiam a minha prestação de serviço, entende? Que geram mais valor para ele. E aí, de novo, tá, gente? Isso também é um outro ponto. Não faz sentido você querer entregar mais valor sem cobrar mais também. Porque você nunca vai saber se você está entregando mais valor. Se eu chegar para você e falar assim, não, eu vou te entregar aqui um software, vai. Um sistema, seja qualquer, você começa a entregar funcionalidade a mais para ele sem cobrar nada, essa pessoa fala, beleza, tipo, ela pode ser que nunca use as funcionalidades que você colocou. Mas se você não paga adicional por isso, você concorda? É indiferente. Agora, cobra pro cara R$100 a mais para ter aquela funcionalidade, você vai descobrir se o cara quer ou não, entendeu? Entendeu? Então, isso é um ponto muito importante. Quando a gente vai adicionando entregas dentro do processo, a gente tem que cobrar para saber se aquele cliente quer aquilo ou não, entende? Porque a única forma de saber é quando ele compra, tá? É quando ele compra. Sim, com certeza. Entendeu? As pessoas podem falar o que elas quiserem. A gente sabe disso. Os nossos clientes fazem isso. Né? Uma estratégia que já aconteceu algumas vezes comigo foi isso. O cliente, mas eu preciso que você me entregue isso mais rápido, isso, blá, blá, blá. Eu falei, vou fazer o seguinte, não tem problema, eu faço tudo isso que você me pediu. Eu vou adicionar R$3.000 na tua mensalidade porque eu vou ter que colocar uma pessoa exclusiva só para fazer isso que você tá me pedindo. Aí ele falou, não, quer saber? Não, tá bom do jeito que tá. Pronto, acabou, é sério. Né? Então, não é quebrei o cara, pelo contrário, eu trouxe a solução para ele. Entendeu? Só que ele não tinha, ele achava que dava para fazer aquilo sem pagar mais. E não dá. E não é porque eu não queria fazer, entendeu? É porque não dá. Né? A gente sabe disso. A métrica da tua empresa é que vai determinar o teu nível de prestação de serviço. Entendeu? Muito bom. Cara, que bom. Gostei muito desse papo. Vocês botaram muito insight, muito conhecimento e a história de vocês, como é que foi. Tava bem curioso de saber. Porque normalmente a gente sempre se fala em questão mesmo mais operacional, serviço, e eu tenho que entregar muito para vocês. é mais essa questão de entregas, mas, cara, muito obrigado. Gratidão por ter aceitado esse convite. Gostei muito desse papo. Talvez tem muita coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Né? Legal. E também queria conversar com a Ana Paula também. Ana Paula, né? Ver a visão dela. Eu vou fazer o convite para ela. Isso é legal. Acho que é bom. Sempre a conversa com ela é bem interessante. Cara, e deixa aí, se vocês tiverem, como é que encontra vocês, se vocês têm rede social, fala pra galera qual é a rede social, como é que encontra vocês, ou LinkedIn, o da Easy também, se a Easy tem rede social. A gente tem o site, easycontábil.com.br. IZZI, né? IZZI. A gente até tem o Instagram, que a gente usa pouco. A gente usa pouco, não é a nossa função do Instagram, é mais institucional, ele não tem a função de comunicar nada, vender nada para os nossos clientes. Mas ela tem meu contato também. Então, arroba easycontábil também. E acho que vai estar aí, não sei como é que vai, se vai ter no link aí, como é que vai funcionar. Mas a gente
a gente não tem uma presença digital muito forte, não, né? Mas pode mandar o contato com o Matheus se alguém quiser entrar em contato por algum motivo. O site chega pra mim. Tá, Show. beleza? Isso. Beleza, cara, muito obrigado. Agradeço imensamente vocês estarem aqui. E aí, esse foi o nosso terceiro episódio, contando aqui um pouco da experiência, da história do Samuel e do Matheus, né? E um pouco também como é que a Easy está no mercado hoje, como é que ela se especializou, focou em bares e restaurantes, uns sites muito legais. Gostei bastante. Legal, a gente Muito obrigado. agradeço também a oportunidade de conversar, né? Sempre bom. Sim. Agradecer aí o espaço da Facilite aí, né? Dessa conversa. Né? Então, aí ficamos aí, tô à disposição para a gente conversar mais vezes também. Acho que o mercado precisa dessas conversas, né? É um mercado que se isola muito. Então, precisa que as pessoas percam um pouco esse medo de conversar. Com certeza. Tá Muito bom? obrigado. E eu até o próximo episódio, né? Semana que vem, com um convidado bem especial também para vocês.